Olá, mais uma aulinha para você. Dessa vez a aula vai ser o tema de Páscoa. Não tem aula de Páscoa aqui no meu canal, né? Então resolvi fazer uma. Dá uma olhada nos modelinhos que eu já preparei para esse ano. Esse aqui é um porta-ovo, pode ser um porta-garrafa também, não é? Mas olha que charme, olha que legal. Uma coleção de Páscoa bem facinha de fazer. Olha que linda essa coelha. Olha o detalhe, né? Toda ela em rosa e um tecido combinando. E olha que graça essa cestinha. Uma técnica fácil, simples, bem prática e tem a versão ao contrário. Chocolate e creme. Gostou? O que você achou? Então, tenho mais uma ideia de Páscoa para passar para você. O material básico que eu uso para fazer essas peças é bem simples. Eu costumo usar a super base, que é uma base bem branquinha, super importante você impermeabilizar a peça antes quando você precisa de um fundo branco, certo? Que eu já passei nessa caixinha aqui, ó, por dentro e por fora, passo com pincel e rolinho, depois seco e dou uma lixadinha. Tudo isso eu já fiz para adiantar, porque isso é bem básico. E todas essas peças eu sempre estou usando o marrom chocolate, que é o PVA marrom chocolate. Essa corzinha tem tudo a ver com a Páscoa. E o marrom e o PVA simples. E gosto também de usar este PVA vintage, que é o PVA creme. Também tudo a ver. Então, é creme com chocolate, viu que legal? E para fazer todo esse trabalho, eu estou usando bastante o verniz Brilho Max. O verniz Brilho Max tem a mesma composição dos PVAs, então a mesma resina, então eles combinam. E o verniz, usando o verniz Brilho Max, eu acabo transformando o PVA em PVA acetinado. Bom, como eu já falei para você, eu já preparei a primeira parte, bem básico. Essa caixinha achei bem legal, porque tem um casal de coelhinho aí na frente. E é uma caixinha para você fazer porta-bombom, certo? Sei lá, pode ser biscoitinho também, outras coisas, mas a ideia é essa. Bom, qual que é a minha ideia? Eu vou pintar a parte de baixo de PVA creme e a parte de cima vou fazer chocolate. Como mostrei a cestinha para você. Então, só que eu vou fazer um chocolate que escorre para a parte de baixo. Então, vou fazer aqui o desenho como se fosse um escorrido. Já vou deixar assim. Daí, o que que eu faço? Eu vou misturar o PVA marrom chocolate com o Brilho Max. Então, você pega um copo, um pratinho, o que você tiver aí à mão. E aí, você vai usar a medida, uma colher de sopa. Você vai adicionar aqui no pratinho uma colher de PVA marrom chocolate, assim, ó. Pode ser rasa, para a caixinha aqui, uma colher é suficiente. Aí, raspo aqui com o pincel para tirar todo o excesso. E daí, uma colher de verniz Brilho Max. Com essa mistura, eu consigo acetinar o PVA. E quando o PVA marrom chocolate fica acetinado, ele imita perfeitamente o chocolate de verdade. Ele fica com um acetinado parecendo um chocolate mesmo. Então, eu vou passar essa mistura na minha peça. Com isso aqui que eu vou pintar, certo? Então, você já deixa preparado. Quando eu ponho o Brilho Max, que é um verniz no PVA, eu acabo diluindo um pouco o PVA. Você pode ver que ele fica mais, parece aguado assim, mais molinho, certo? Então, primeiro eu preparo e deixo aqui reservado ao lado para ele evaporar um pouquinho e dar uma encorpada a mais, certo? E vou pintar, aonde eu vou pintar com chocolate, eu vou passar primeira mão o PVA puro, do jeito que ele vem no frasco. Então, eu dou uma base com PVA puro e depois eu aplico o PVA acetinado, certo?
Então, aqui, vou fazer a caixinha dos dois, né? Frente aqui, em cima e embaixo também. Então, vou aplicar o PVA puro. A primeira demão para ter cobertura, porque com certeza o outro PVA fica mais transparente, né? Olha só. Então, uma coisa bem simples. Pode aplicar com pincel, pode usar rolinho em toda a peça e aí vai secar. Um detalhe importante, quando você for trabalhar com PVA marrom chocolate, eu gosto de usar luvinhas, porque sempre acaba borrando toda a mão da gente. Eu contornei os coelhinhos, tá vendo? Porque eu vou fazer eles no tom de creme. Essa é a primeira camada. Eu tô usando um pincel roliço para entrar nas letrinhas. E apliquei na frente, né? Ainda tá meio úmido, dá para ver, e atrás também. Bom, a primeira mão não fica aquela perfeição, mas isso não é importante, esse é só um fundo. Outro detalhe importante, eu trabalho com lencinho umedecido, porque às vezes a pincelada sem querer invade a área que não é para ser pintada, não é? Principalmente aqui o coelhinho, então você usa um lencinho para ficar prático e fácil de você trabalhar, certo? E agora que eu já apliquei a primeira camada do PVA marrom chocolate, sequei, né? Então, agora que eu vou aplicar a minha mistura acetinada. Bom, ele fica parado assim, ó, ele evapora um pouquinho, não é? Principalmente agora que a gente tá no verão e ele realmente começa a secar e começa a ficar mais encorpado. Então, agora eu vou aplicar o PVA acetinado. Olha, ele vai ficar com brilho, não esse brilho que você tá vendo agora porque tá úmido, mas ele vai ficar totalmente acetinadinho, parecendo uma barra de chocolate. Eu adoro trabalhar as peças de Páscoa com esse marrom chocolate. Eu acho ele imita exatamente o chocolate. Acho assim que fica original. Deu para entender? Eu vou passar uma camada do PVA acetinado, vou secar e vou dar retoques se precisar, tá? E vou passar na frente e por trás também. Outra dica importante é você, depois que você usou, que você pintou a pecinha, você reserva, coloca essa misturinha num copo, de preferência, né? Um copo, porque assim você pode fechar em cima para ele não evaporar. Porque mais tarde a gente vai precisar fazer retoques, então não deixa ele assim aberto, a mistura do PVA acetinado. Coloca numa vasilha, né, para ficar mais reservadinho. Aí vou tampar aqui para ele não evaporar. E vou lavar o pincel e agora vou repetir todo esse processo com o PVA creme da coleção Vintage. Existe uma diferença entre esses tipos de PVA. Aqui já posso tirar as luvas, não é? Porque já secou a minha peça. Esse PVA Vintage, ele é mais encorpado, ele é de mais qualidade, ele tem mais pigmento, não é? E é diferente desse PVA que é o mais básico. Esse é o PVA básico. Então, é aquele PVA normal. E esse aqui é uma linha especial. E principalmente os tons, né? As cores do PVA. Mas vou fazer a mesma coisa com ele. Eu vou misturar o PVA Vintage Creme com o Brilho Max. Só que aqui eu vou pôr um pouquinho mais de verniz Brilho Max. Ou um pouquinho menos do PVA Creme. Por quê? Porque ele é mais encorpado. Olha só, olha como ele é mais encorpadão. Então, eu posso pôr um pouquinho menos na colher, né? Para equilibrar. E um pouquinho mais de Brilho Max. Porque esse PVA aqui, ele tem muito mais carga. Então, ele não acetina na mesma medida do PVA comum. Quando eu misturo o verniz Brilho Max, olha aí, um pouquinho mais do que o PVA, certo?
E vou misturar e vou fazer a mesma coisa na caixinha e nos coelhinhos. Porque assim, olha aqui, já vou pôr no copo. Há pouco eu coloquei no pratinho para você ver a mistura. Mas não tem segredo, acho que você já entendeu, certo? E vou reservar junto com o outro copinho. Depois eu vou usar. Quando você for pintar essas peças, é legal você ter uma coleção de pincéis, assim, bem bacana. Porque você vai precisar do pincel chato, do pincel roliço, né? De vários tamanhos. Detalhes, gente, eu tenho mais aqui que eu vou limpar. Por quê? Todos esses pincéis aqui, você encontra na Dayara. Eles têm a marca Dayara, certo? Então, você pode pedir. Todo esse material que eu tô trabalhando, você pode pedir pelo WhatsApp da loja. Eu vou deixar aqui nos comentários, tá? O WhatsApp da loja para você poder comprar todo esse material. Veja que não é não são tantos materiais, né? São pincéis, que são super importantes, 2 PVAs, o marrom chocolate e o creme e o verniz brilho max. Com isso você vai fazer toda a sua coleção de Páscoa, tenho certeza disso. Bom, então agora eu vou pintar a parte da caixinha. Primeiro vou fazer igual como fiz aqui. Primeiro vou passar a tinta pura. Peguei um pincel maior e vou pintar ela por dentro. Por dentro eu gosto de usar o rolinho. Esses espaços maiores eu sempre uso o rolinho para ficar a aplicação assim por igual, né? Para não ficar um lado mais, um lado menos. Então eu passo a tinta com o pincel e na sequência já uso o rolinho. Um rolinho pequeno é o ideal. Então, eu vou pintar por dentro inteirinho de creme e por fora a parte de baixo e aqui para a parte de baixo onde tá riscado o escorrido do chocolate. Essa parte aqui eu vou pintar chocolate, exatamente como eu fiz a tampa. Olha que legal! Já passei aqui o PVA acetinado. Veja que no creme não fica tão acetinado, por isso que a gente põe um pouquinho mais de brilho max. Mas já no chocolate, será que você consegue enxergar o acetinado? Um brilho assim, olha. Aqui os coelhinhos também, né? Dá pra ver o brilho aí? Dá, né? Um pouquinho assim, o reflexo. Fica igualzinho o chocolate. Olha, dá até vontade de dar uma mordida. Para quem gosta de chocolate, né? Quem não gosta? Eu amo chocolate. Olha que legal o efeito do escorrido na caixinha. Ganhar uma caixinha dessa dá até água na boca, não é? Bom, o coelhinho eu também acetinei. Agora, para poder realçar os detalhes, eu vou fazer simplesmente um sombreadinho. Não vou dificultar mais, entende? Poderia inventar, fazer colorida, roupinha, mas acho que só fazer assim um detalhe de uma sombra, de um detalhe que você vai fazer nos contorninhos, as divisórias. Usa um pincelzinho igual esse, olha. Esse também é um pincelzinho da Dayara, é também daquela coleção ali. Eles são de cabo preto, né? E eles são assim com preço muito bom. E para trabalhar com tinta mesmo à base de água. Bom, então eu vou fazer o detalhe com marrom, certo? Sempre trabalhando só com essas duas cores, né? Então, vou pôr aqui um pouquinho na tampa, uma aguinha, molha o pincel na água, tira o excesso assim da água, pego aquela pitadinha, coisinha de nada na pontinha do pincel e vamos desenhar aqui os detalhes do ursinho. Do ursinho não, do coelhinho. Onde tô pensando em ursinho, não, ursinho na caixa de chocolate, não, coelhinho. Assim eu vou contornar todinhos os detalhes. Vamos fazer aqui a roupinha dela, queixinho. Só uma pitadinha de tinta e um pouquinho de água no pincel, vai puxando e vai dando os contornos. Poderia usar uma canetinha, né? Poderia.
Também dá, mas aqui eu quero fazer o trabalho bem econômico, só usando o PVA mesmo. Olha. Em cima do acetinado, o pincel ele desliza bem gostoso. Desliza mesmo, você pode até corrigir tudo. E assim, cada detalhezinho desse, eu vou fazer com o marrom, usando o pincelzinho chanfrado. Pronto, já contornei todo, tanto o coelho quanto a coelha. Pequenos detalhes, né? Não exagera, assim, não precisa exagerar. Fica delicado, assim. Fiz até uma franja nele e nela, que isso não vem no risco. Bom, agora, para finalizar a minha caixinha, eu vou usar o relevo colorido. O relevo colorido, o nome já diz, né? É uma massinha que a gente faz detalhes, fica em relevo. Esse é o branco, eu vou usar branco, porque vai ser o confeito do meu chocolate, certo? Bom, quando você for trabalhar com ele, antes de abrir, você massageia o frasco. Eu gosto de bater assim, ó. Eu bato assim para descer todo o produto e as bolhas de ar sobem, certo? Então, não vai estourar assim quando sai um arzinho. E aí, geralmente, dá uma treinada antes, né? Limpa o biquinho, experimenta. O que eu vou fazer? Eu vou contornar aqui o chocolate escorrido com o meu relevo aqui colorido, certo? Então, vai assim, ó. Bem devagar, testando ele, puxando devagarinho. Eu posso parar se precisar. Ó, parei. Olha lá o detalhe, né? Sempre fazendo assim, segurando ele com o bico para baixo. Aí aqui eu vou continuar. Se por acaso der um estouro de bolinha de ar, você na hora limpa com o pincelzinho umedecido na água, porque aqui o PVA tá acetinado, certo? E o PVA acetinado, tranquilamente você limpa o relevo enquanto ele tá molhado, não mancha. O PVA tá protegido. Ó, vai devagarinho e vai fazendo os contornos. Vou fazer isso em todos os lados. Olha a minha caixinha finalizada. Olha que legal que ficou. Os açúcar confeitos. Viu como faz uma transformação? Olha que delícia! Então, você pode inventar usando poucos materiais. Você viu a diferença que dá? Você gostou? Ah, mas eu ainda tenho mais uma para te mostrar. Espera aí. Olha essa aqui. É o mesmo material. Aqui eu usei os mesmos PVAs, brilho Max, relevo colorido branco. Ó, só que tá invertido, né? Aqui a caixinha é de chocolate. Olha por dentro. Quer dizer, tudo chocolate, né? Chocolate branco, chocolate preto, né? Olha que graça. Esses ovos são vazados, então eu fiz aqui somente umas florzinhas que parecem suspiros de açúcar. Então, duas sugestões para você curtir essa Páscoa. E fazer a diferença. Legal, né? Bem bacana. Vou te mostrar a minha coleção final. Aproveitando a mesma técnica, pintei também esses coelhinhos aqui. Olha que legal! Não ficou uma graça? Se você gostou desta aula, deixe aqui o seu like e compartilhe com pessoas que amam o artesanato.